Sabe aquele remedinho emagrecedor que ficou famosinho aqui na internet, o tal do Ozempic? Pois é, hoje, com base nesses dois estudos que estão aparecendo aqui na tela, eu vou te mostrar como nós podemos produzir naturalmente esse hormônio emagrecedor. Gostou? Então me acompanha até o final desse vídeo. Meu nome é Carlos Jansen, sou personal trainer e fisiologista aqui do canal da Apex, e aqui no canal nós temos um projeto onde nós reunimos profissionais de educação física, nutricionistas e terapeutas que vão te ensinar a ter um estilo de vida mais saudável e, se for o seu objetivo, emagrecer, mas emagrecer de forma inteligente. Então, se esse tema é de seu interesse, não perca tempo, você já sabe o que tem que fazer. Já se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações. E toda semana, quando postarmos um conteúdo novo, você vai ser imediatamente informado e não vai perder nada que a gente posta por aqui. Quero ver você aqui no nosso time, hein? Se inscreve! Muito bem, pessoal, o primeiro passo agora é a gente entender o que é o tal do Ozempic. O Ozempic é um fármaco que tem como substância ativa a semaglutida. E o que é essa semaglutida? O que ela faz? A semaglutida ela é um análogo de GLP-1. Jansen, não entendi nada. Isso significa, análogo de GLP-1 significa que a semaglutida ela imita a ação de um hormônio que nós produzimos naturalmente no nosso trato gastrointestinal, chamado GLP-1, perfeito? Então, um análogo de GLP-1, ele nada mais é que uma substância que imita a ação do hormônio GLP-1. E qual é a relevância desse hormônio, do GLP-1, em um processo de emagrecimento? Pessoal, a principal função desse hormônio, pensando em emagrecimento, é o seu efeito sacietógeno. Ou seja, o GLP-1 é um hormônio que induz saciedade. E, pensando nesse sentido, é um hormônio que vai contribuir para você comer menos e, consequentemente, te ajudar a emagrecer. Além disso, o GLP-1 ele aumenta a tua produção de insulina, que é um hormônio que também induz saciedade. O GLP-1 melhora a sensibilidade à ação da insulina, o que te deixa mais estável, mais saudável do ponto de vista metabólico. O GLP-1 também retarda o esvaziamento gástrico. O que isso significa, professor? Bom, quando eu digo que o GLP-1 ele retarda o esvaziamento gástrico, eu estou dizendo que o processo de digestão de nutrientes se torna mais lento. Isso garante a você um efeito sacietógeno prolongado, contribuindo mais uma vez para que você coma menos e, consequentemente, isso te ajude a emagrecer. E um outro efeito do GLP-1 que é pouco comentado é que o GLP-1 também aumenta a lipólise, que significa quebra de gordura. Então ele aumenta a taxa de quebra de gordura, que também contribui para o processo de emagrecimento. Então vejam que esse hormônio ele pode te ajudar de diversas formas a perder peso, a emagrecer. E é justamente por isso que ele ficou tão popular aqui na internet. Uma vez entendido o que é o GLP-1 e para que ele serve, eu vou te mostrar como é que a gente pode produzir ou aumentar a produção desse hormônio de forma natural. Então vem comigo. Dica número 1. Esse estudo mostra claramente que a prática de exercício físico, é isso mesmo, o exercício físico, ele aumenta a produção de uma citocina que a gente chama de interleucina 6. E essa interleucina 6 vai lá no nosso trato gastrointestinal e também lá no nosso pâncreas, estimulando a produção de GLP-1. Então olha que interessante, pessoal. O exercício físico ou a atividade física pode contribuir para que você tenha mais saciedade quando fizer uma refeição. E aí nesse momento você pode dizer assim, já sei, mas comigo é o contrário. Toda vez que eu faço exercício físico, eu fico com fome. Não, pessoal. Quem te deixa com fome não é o exercício físico. Quem está te deixando com fome é o déficit energético. Então, se você faz uma refeição adequada antes da sua sessão de treinamento, quando você fizer exercício físico, a tendência é que você tenha um efeito sacietógeno, ou seja, ao terminar uma sessão de treinamento e fazer a próxima refeição, a tendência é que você alcance esse efeito de saciedade mais rápido e coma menos. Segunda dica, pessoal, o artigo mostra pra gente também que além do exercício físico, agora a gente pensando nos desfechos nutricionais, ele mostra pra gente que o consumo de fibras
aumenta consideravelmente os níveis plasmáticos de GLP-1. Então, sabe quando o teu nutricionista faz aquela recomendação, olha, eu quero um prato rico em verduras variadas, eu quero que você coma mais frutas, eu quero que você coma castanha, eu quero que você consuma linhaça, enfim, diferentes fontes de fibras? Esse é um dos objetivos. Quando você aumenta o consumo de fibras, esse estudo mostra pra gente que depois de 5 minutos, após 5 minutos seguidos da refeição, você já aumenta consideravelmente os níveis de GLP-1. E isso nos traz uma outra informação importante, a velocidade com que você faz sua refeição. Então vejam, eu falei que depois de 5 minutos, você já tem o hormônio da saciedade sendo elevado lá na tua corrente sanguínea. Só que se você come muito rápido, antes do efeito sacietógeno ser desencadeado, você já comeu muito mais do que você precisava. Daí a importância de você fazer uma refeição rica em fibras, mas ao mesmo tempo que você faça essa refeição de forma lenta, apreciando cada colherada, cada garfada que você levar à sua boca. Beleza? Terceira dica para aumentar os níveis de hormônio GLP-1. Aumente o consumo de gordura, mas eu estou falando de gordura boa, já ficou alegrinha aí, né? Eu estou falando de gordura boa. Exemplos. Nesse estudo, os pesquisadores fizeram um levantamento da literatura e observaram que, ao adicionar azeite de oliva, seja nas verduras, na salada ou no próprio arroz durante a refeição, você potencializa a produção de GLP-1. Então veja, uma estratégia bem simples. Coloca uma colherinha de azeite ali na tua refeição, automaticamente você potencializa a produção de GLP-1 e tem um maior efeito sacietógeno, ok? Uma outra sugestão é o ômega 3. Algumas pesquisas mostram que o consumo de ômega 3, seja ele por fonte alimentar, salmão, cavalinha, atum, linhaça, chia, ou seja via suplemento, potencializa a produção de GLP-1, tanto de forma aguda, ou seja, alguns minutos após o consumo dessas gorduras boas, ou de forma crônica, ou seja, a longo prazo. Pessoas que consomem com frequência gorduras boas, que eu mencionei agora, elas tendem a ter um maior efeito sacietógeno, uma maior produção de GLP-1 também. Quarta dica, pessoal, para aumentar a produção de GLP-1, consumo de proteínas, pessoal. Quando a gente consome uma proteína, lá no nosso intestino, especificamente no nosso estômago e também no intestino delgado, essa proteína ela é quebrada, dando origem aos seus aminoácidos e pequenas cadeias de aminoácidos que nós chamamos de peptídeos. Esses aminoácidos, esses peptídeos, vão lá nas células L, lá no nosso trato gastrointestinal, e aumentam a produção do hormônio GLP-1. É justamente por isso que é muito comum nossos nutricionistas prescreverem whey protein ou, na nossa própria dieta, aumentarem a oferta de proteínas quando o objetivo é emagrecimento, especialmente devido ao seu efeito sacietógeno. Legal, né? Então aí os autores dão algumas sugestões aí, ovos, peixes, carne vermelha, enfim, fontes de proteína de uma forma geral vão te trazer esse benefício aí sacietógeno, vão induzir mais saciedade e contribuir para que você possa comer menos e te ajudar a emagrecer. E por último, pessoal, os autores dizem o seguinte: obviamente você não come só peixe, obviamente você não consome só ômega 3, obviamente você não consome só fibras. Eles trazem ao final desse artigo a orientação de que você faça uma composição com esses diferentes nutrientes que eu mencionei, então que você faça uma dieta rica em fibras, com carboidratos de boa qualidade, que nessa mesma dieta você tenha uma boa fonte de proteína, que nessa mesma dieta você oferte gorduras de boa qualidade, você pode colocar aí o óleo de soja, o óleo de canola, pode ser o azeite de oliva, fontes de ômega 3. Quando você faz uma combinação hormônica, respeitando proporções adequadas para o seu porte físico, para a sua idade, enfim, para as suas características, você potencializa ainda mais esse efeito sacietógeno e, consequentemente, tem uma refeição mais apropriada para o seu processo de emagrecimento. E agora, pessoal, um ponto que é extremamente importante de ser esclarecido.
Todos nós sabemos que não necessariamente nós interrompemos uma refeição quando sentimos os sinais de saciedade. Ou seja, às vezes o sinal de saciedade já chegou, o nosso corpo já informou que a gente pode parar de comer e por diferentes motivos, muitas vezes por não ter uma relação saudável com a comida, você acaba exagerando, acaba comendo muito mais do que você precisa. Então, nesse caso, o que você precisa não é necessariamente, deixa eu reformular, não é só de uma refeição sacietógena ou de um exercício físico que melhore sua saciedade. Você precisa ressignificar sua relação com a comida. Muitas vezes você detesta fazer exercício físico, tem um problema sério para engajar na atividade física, então você precisa ressignificar a tua relação com a atividade física, você precisa aprender estratégias para dormir melhor, você precisa aprender estratégias para diminuir seu estresse. Então um processo de emagrecimento, ele não pode ser unilateral. Eu não posso pensar só na prescrição dietética, eu não posso pensar só na prescrição de exercício, eu não posso pensar só nos aspectos comportamentais, eu tenho que pensar em todos esses fatores. E é justamente por isso que aqui no nosso canal eu montei uma equipe com profissionais de educação física de alto gabarito, nutricionistas de alto gabarito, terapeutas de alto gabarito, todos aqui para te ajudar, te orientar, para que você possa emagrecer, mas emagrecer de forma inteligente. E nesse sentido, caso você queira ser orientada por mim e pela minha equipe, basta entrar em contato comigo clicando no link que está aqui na descrição. A nossa equipe vai te ajudar, na verdade a nossa equipe vai pegar na tua mão e vai te mostrar quais são os caminhos necessários para que você tenha um estilo de vida mais saudável e consiga emagrecer, e não só emagrecer, mas emagrecer e permanecer magra de forma saudável, de forma inteligente, sem loucura, sem dietas mega restritivas, sem horas intermináveis de exercício físico, fazendo tudo isso de forma racional. E mais que isso, te convido, na verdade vou te perguntar, já se inscreveu aqui no nosso canal ou ainda não? Não perde tempo, aqui você tem conteúdo de graça, então se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada que a gente posta por aqui. E um último pedido, encaminhe esse vídeo para os seus colegas, para os seus parentes, seus familiares, aquelas pessoas que estão procurando um estilo de vida mais saudável. Nós podemos ajudar vocês. Te vejo no próximo vídeo.